Amigos, a Capcom voltou! A Capcom tinha tido ótimos anos desde que essa nova geração de videogames começou, mas eu realmente nunca poderia ter previsto que eles entrariam no status de Cap God novamente. 2026 tem sido espetacular para a empresa, é impressionante o quão consistente eles têm conseguido se manter. É isso aí. Como num jogo de beisebol, tem sido strike após strike. Resident Evil Requiem, em termos de velocidade de venda, é o jogo que mais vendeu da franquia. Strike, Pragmata, uma nova IP que conseguiu vender 1 milhão de unidades em um único dia. Tem jogos também que eles estão apoiando pós-lançamento, como Street Fighter 6, Monster Hunter Wilds e Dragon's Dogma 2 Dark Arisen. Tem o novo Onimusha, Resident Evil Code Veronica Remake, temos o Mega Man do Override para ano que vem, o novo Okami, que embora não tenha data, sabemos que está em desenvolvimento, isso só de jogo anunciado, porque deve ter 10 títulos dentro da Capcom que eles ainda não são de conhecimento público, especificamente 10 remakes de Resident Evil, um para sair por semestre. Eu teorizo de que, muito em breve, se você arrumar um ou uma parceira e resolverem ter filhos, em todo nascimento de um pivete de vocês terá um remake novo de Resident Evil para você se deleitar. Toda essa conversa boba é para poder introduzir a ideia para vocês de que a Capcom está no auge deles. A mesma empresa que tacaram paus e pedras na época do 360, PS3 e até o finalzinho do Xbox One e PS4, fizeram canalices gigantescas, lançaram Street Fighter V completo e com o pior netcode já visto pelo homem. Eu não conseguia jogar com alguém do meu lado porque lagava infinito. A mesma empresa que lançou Asura's Wrath sem final para você ter que comprar ele separado como DLC. A mesma empresa que lançou Resident Evil 5 com várias DLCs já no disco, que cancelou diversos jogos que os fãs queriam e o pior de tudo, que fez uma personagem brasileira falar Let me zap you! I'll squeeze and zap zap! Want some zap zap? Zap zap! King of Zap Zap. Depois de toda essa turbulência, agora é justo dizer que a Capcom conseguiu reconquistar os fãs. E hoje tem muitas pessoas que fazem pré-venda sem nem ter conhecimento prévio de como será o jogo, mesmo que ele não seja uma franquia, como foi o caso de Pragmata. E, enfim, é hora de falar de Monster Hunter. Monster Hunter é uma daquelas franquias que sempre me surpreendeu muito. Quando eu era criança, eu olhava para aqueles jogos, eu sempre ficava meio puto deles ficarem presos em consoles específicos, PS2, PSP, Nintendo 3DS, enfim. Por ter assistido Gintama também, quando eu era pirralho, e ter tido um arco específico parodiando Monster Hunter chamado Monkey Hunter, eu sabia o quão popular era a parada na Ásia e principalmente no Japão. あれなんていいんじゃないですか。めちゃめちゃ強そうですよ。確実に100時間以上やってます。すいません。つかぬことをお伺いしますが。 A franquia era bizarramente popular. Chegamos na data de 2018 e a Capcom finalmente resolveu desassociar os jogos a consoles portáteis, assim lançando Monster Hunter World. Desnecessário totalmente dizer que o jogo foi um sucesso absoluto. Vendeu como água e introduziu a franquia para o ocidente. E não só limitando ela ao continente asiático, a parada explodiu. Tipo, foi muito além do que eu esperava que a franquia pudesse ir. Muitas vezes eu já estava falando com uma pessoa que eu sabia que jogava FIFA, Call of Duty, gachas, esses gêneros naturalmente mais acessíveis, e conversando casualmente com a pessoa, ela revelava que tinha 500 horas de Monster Hunter World. Papo de eu ficar de queixo caído, porque na minha cabeça eu associava isso com o Japão e, portanto, com nerdolas. Mas hoje em dia, graças ao investimento da Capcom de transformar a franquia em jogos de console de mesa, conseguiu passar desse nicho e ser um desses jogos que qualquer um pode jogar. E não contentes o suficiente, em 2016, eu imagino que com Monster Hunter World em fase de desenvolvimento, lançaram um RPG de turno chamado Monster Hunter Stories para o Nintendo 3DS. Junto com ele foi lançado um anime, que ao meu entender e informações na internet meio que deu uma flopadinha, chamado Monster Hunter Stories Ride On, de
Caralho, 75 episódios? Animado pelo estúdio responsável ao crescimento de JoJo no ocidente, a David Production. E o anime tinha uma natureza episódica, focando normalmente um monstro por episódio, bem parecido com Pokémon. A série de jogos tomou sequência com Monster Hunter Stories 2, lançado em 2021, já após o Road para consoles de mesa, PS4 e Xbox One. A franquia Stories é, como o próprio título diz, mais focado em história e com uma estética mais virada para anime, diferente do realismo da franquia principal, com o foco sendo principalmente pessoas mais novas. E em 13 de março de 2026 foi lançado o tópico principal de hoje, Monster Hunter Stories 3 para Steam, Xbox Series, PS5 e o Switch 2. Eu sou o Messias do Mastigado e eu adoraria que você me entregasse uns minutos do seu tempo para eu falar mais da obra. Bota no micro-ondas aí, seu Zé! A nossa história começa no reino de Azuria, com nossa mãe investigando uma área cristalizada e encontrando um ovo raríssimo. Ela pega o ovo, retorna e descobrimos que nossa mãe é a rainha do reino e nosso pai o rei. Essa menininha de cabelo rosa é a minha personagem criada e sim, o jogo tenta ajustar seu personagem principal para fazer ele parecer criança. O ovo choca e sai um Rathalos. Porém, nossa protagonista, que daqui em diante eu chamarei só de princesa, consegue escutar algo ainda no ovo, e sai um segundo Rathalos de lá. É importante dizer que nesse mundo que se passa Monster Hunter Stories 3, o Rathalos havia sido extinto, por isso a reação aparentemente exagerada dos personagens. É super raro monstros gêmeos em Monster Hunter. Nesse jogo mesmo, você não consegue nenhum ovo que choque dois monstros ao mesmo tempo, o jogo inteiro. Um assistente do rei diz pra ele que, de acordo com a profecia, monstros gêmeos são um agouro de maldições e o único jeito de impedir isso seria matando um deles. O jogo pula pra anos no futuro, com a princesa já crescida estudando um ovo quartzo no meio de Azuria. Um montador chamado Simon, que trabalha para Azuria, diz para nossa princesa que precisamos voltar ao castelo e que temos uma novata estreante para ajudar hoje. Eu vou elaborar mais sobre isso depois, mas é um bom ponto para dizer que o jogo é totalmente dublado. As cutscenes, as missões de personagem e até uma parte das sidequests é dublada também. Tipo, 90% do jogo é dublado. 実際こうして卵石を観察すると絶滅したモンスターについて知ることができるし Então, enquanto a gente está voltando para o castelo, o jogo apresenta Rudy, o felino que vai funcionar mais ou menos como nosso mascote navegante. Um pouco como a nave, mas ele tem uma presença maior na história, mesmo que nossa protagonista tenha voz, porque existe um arco de personagem dele. Nessa cena de introdução do Rudy, que ele tá procurando a gente, somos introduzidos a quase toda a party principal do jogo. Cora, Ogden, Gal e a Tia. Novamente, eu quero falar mais sobre eles mais tarde no vídeo, mas agora eu queria falar sobre uma parte da dinâmica que a Tia tem com a nossa protagonista. A Tia é uma menina nova, muito honesta e direta. É 1,20 m de entusiasmo. Ela tá começando a ser uma montadora pro reino de Azuria, oficialmente. E o primeiro dia dela como estagiária é agora no comecinho do jogo. E, inicialmente, o propósito dela narrativo não parece ser muito interessante, mas, por ser a novata, o jogo tem uma belíssima ideia. Isso porque o jogo tem o tutorial dele com você, o príncipe, ou no meu caso, princesa, explicando as mecânicas, enfim, as coisas do jogo pra tia. Eu acho muito legal como isso acontece. Sempre somos os novatos, ou temos uma figura de competência maior que os nossos nesses jogos. Então é legal que isso aconteça de uma forma diferente aqui. A princesa vai se encontrar com o rei, o pai dela, e ele a pergunta como estão as pesquisas sobre cristalização, que, já explicando agora, é uma condição brutal onde cria-se crostas de cristais ao redor de monstros e de humanos e vem matando muitos deles há anos. Entender como parar ou curar a cristalização é o principal objetivo do jogo. Vai ser sediada uma discussão de bons termos com reinos vermelho aqui em Azuria, e o reino fala que a princesa também participará desse encontro. A velharada presente, como conselheiros do rei, se mostram um pouco confusas com a decisão. Um conselheiro diz que a situação com o reino de Vermeil é meio delicada, que acontecimentos recentes reacenderam protestos de um incidente de 10 anos atrás. Cara, os personagens falando da história do jogo de uma maneira tão vaga. Quem foi que escreveu isso aqui? Foi o autor de One Piece? Enfim, a Rainha Mara, nossa mãe, era uma vermiliana que virou rainha de Azuria. Então, a princesa tem sangues ambo-azuriano e vermiliano, o que gera preocupações dela poder ser manipulada politicamente pelos enviados de Vermelho. O rei diz que não importa, e que ela estar lá na discussão do Tratado de Paz é uma ordem. Nós concordamos e saímos da corte.
A princesa, o Simon e a tia voltam para a área onde a princesa estava estudando o ovo quartzo no começo do jogo. Assim eles dão informação expositiva pra gente sobre a cristalização. O primeiro ovo quartzo foi descoberto há 200 anos atrás. E depois houve um hiato, que apenas 10 anos atrás começaram a achar mais ovos quartzo. Pode parecer uma informação meio irrelevante, mas mais pra frente o jogo vai fazer questão de explicar a origem dos ovos quartzo e a cristalização e essas datas tão importantes. A nossa party principal percebe que tem ovos próximos ao ovo quartzo e vão verificar de qual raça os ovos são. Obviamente a mãe dos ovos estava lá e tira uma bronca com a gente. Nosso grupo derrota Pauluma e consegue acalmar ela, porém aparece outro monstro, dessa vez um cristalizado, e desce o cacete nela. O propósito desse monstro aqui é só a gente entender que a cristalização está afetando os monstros e deixando eles mais violentos. Isso é uma parada dos principais bosses do jogo. Sabe como em Dragon Ball Xenoverse os personagens são possuídos para você poder enfrentar personagens que você já conhece de uma maneira fácil de justificar e que não precisa gastar dinheiro, criando novos personagens originais com golpes novos? Sim, é a mesma lógica aqui em Monster Hunter Stories 3. A gente acaba a luta e leva os 2 ovos de Pauluma pro reino e o jogo introduz a mecânica de chocar ovo pra gente. Logo após, ouvimos uma fofoca de ter um Glaveno sem montador e com a armadura do exército vermiliano nas redondezas de Azuria. A gente vai checar e ele tá lá. Derrotamos ele e nossa protagonista percebe que ele foi modificado, como se estivesse pronto para uma guerra. Enquanto isso, vemos o time mandado por Vermeil para discutir o tratado de paz com Azuria. Nos reunimos no salão, nosso pai nos apresenta e descobrimos que a irmã da Rainha de Vermeil, uma também princesa chamada Eleanor, está lá para discutir com a gente. O principal representante deixa claro que Vermeil está em crise por causa da cristalização e que eles precisam da ajuda de Azuria. Meu Deus do céu, travou minha língua. Para fazerem uma expedição para sobreviverem. O clima esquenta e o representante vermiliano diz qual é a da expedição: para atravessar o meridiano. Se Azuria não ajudar, os mesmos problemas que Vermeil tem de pobreza, violência, inabitação e cristalização cairiam por eles. Então ele propõe que os reinos façam uma trégua, para irem no fundo da cristalização e descobrir o que ela é e como, e se possível, pará-la. O objetivo é o Sacrosanctum, um lugar proibido onde ficam todas as respostas. O rei inicialmente nega e diz que esse lugar nem existe mais. Em contramão, o representante de Vermeil diz que Azuria vai ajudar sim, nem que eles tenham que entrar em guerra. É pesada. No meio do calor, a princesa vermiliana Eleanor se levanta. Ela diz que entende ambos os lados, mas se for para Azuria acreditar que a jornada ao Sacrosanctum vale a pena, ela aceita ser uma refém política deles. Ela se recusa a ir embora com a equipe dela e fica no reino. E assim, ganhamos o último membro da nossa party. O rei pergunta para a princesa o que ela acha da situação. E a princesa diz que Eleanor devia ser tratada como uma convidada de honra, ao invés de uma prisioneira. O rei replica dizendo: isso agora tá na sua mão. Acontece um flashbackzinho importante da nossa mãe botando a gente pra dormir quando criança. A gente acorda e vai ver que o ritual que eles iam fazer era pra matar o Rátalo gêmeo, já que traria infortúnio ao reino. Chega um monstro do céu com um montador e começa a atacar todo mundo com o claro intuito de salvar o Rátalos. O montador é derrubado e desmascarado pelo rei e, pra surpresa de 0 pessoas, era óbvio que era nossa mãe. Eu não entendo muito bem o porquê a rainha simplesmente não poderia falar. Se é pra vir momentos ruins, que venham. E assumisse a responsabilidade de ter o segundo Rátalos, ao invés de precisar fazer isso tudo. Mas segue o baile. O Rátalos que ia ser sacrificado se solta, e a nossa princesa grita para parar a violência e ambos os Rátalos ressoam com o pedido dela. No fim das contas, a nossa mãe consegue se levantar, subir no monstro que ela veio e levar o Rátalos que seria sacrificado embora. Voltamos então pro hoje. Papo vem, papo vai, conhecemos mais coisas dos membros da party. A Eleanor cozinha pela primeira vez pra gente. Hell no, man. What the fuck, man? E Vermeil tenta atacar o reino. A princesa vê o segundo Rátalos com a rainha de Vermeil montada nele. Ela vai atacar a gente quando Simon entra na frente e se sacrifica para nos salvar. E dado esse pontapé inicial, nossa equipe finalmente se junta e cruza o meridiano, dando assim um início à jornada e à verdadeira história de Monster Hunter Stories 3.
Puta que pariu, Futebol Clube, irmão, esse jogo é insanamente bem otimizado. A Re-Engine faz um trabalho maestroso aqui e a equipe da Capcom soube entregar um projeto fino. Do início ao fim foram 80 horas sem nenhum problema técnico. A Capcom entrega uma experiência imaculada. O game é dirigido por Kenji Oguro, rapaz esse que dirigiu todos os 3 jogos da série Stories. E previamente havia dirigido os 2 primeiros jogos da franquia Lost Planet, também da casa. De curiosidade, o primeiro RPG de turno que ele trabalhou foi o infame Samurai Spirits Bushido Hetsudei, também conhecido como Samurai Shodown RPG para os íntimos. Ele foi acreditado como designer de combate, então foi um papel importantíssimo, isso lá em 1997. Felizmente aqui o Sr. Oguro claramente mostra que aprendeu muita coisa e ganhou muita experiência. E também por ele ser funcionário da Capcom, mostra que ele já estava acostumado com a Re-Engine, mesmo que seja o primeiro jogo dele no motor gráfico. O áudio é perfeito, nunca deixou de tocar algo que era para tocar ou sequer tive o menor problema com o áudio do jogo. Existem 2 dublagens, a em inglês americano e a em japonês. Joguei em japonês porque, honestamente, esse ponto do campeonato é força do hábito, e foi foda, os dubladores japoneses fizeram um trabalho excepcional. Após zerar o jogo, eu fui ver uns vídeos com o jogo dublado em inglês e eu achei bem ruim. Mas a dublagem americana para esse tipo de conteúdo animelesco, inventei palavra, sempre foi cagado. That was way too easy. Is that all they've got? Tell this asshole if he wants to learn how to make my product, he's gotta do it my way! Only landbound units remain! Don't let a single one escape! None can contend with the supreme power of the almighty Raiden Shogun and the Musou no Hitotachi! Falando em dublagem, é necessário dizer aqui que o jogo quase todo é dublado, tipo, 95% do jogo é dublado. Até a maior parte das side quests são. Só algumas quests terciárias ou uns certos NPCs que não são, mas ainda assim eu paguei um pau maneiro quando percebi isso. Ainda mais que havia zerado o Yakuza do Majima recentemente, e tu consegue ver o quão baixo o orçamento do jogo é. E sem sacanagem, aquele jogo e os jogos da Ryuga Gotoku Studios hoje em dia tem mais personagem mudo do que personagem falante. É sério, o valor de produção desse jogo é visivelmente muito maior que um JRPG normal. Até em detalhes bobos que normalmente não importam, tipo, sabe, movimentação? Isso mesmo. Andar, correr, que normalmente num jogo do gênero tu corre todo duro e Holyfield sem interagir com nada no ambiente. Aqui, no JRPG da Capcom, o seu personagem ao correr interage com o mundo. Ele esbarra nas pessoas, se desvia, existe uma animação diferente ao subir e descer escadas, e é muito engraçado que eles tenham se dado esse trabalho todo, pois 90% do jogo você tá montado no monstro. Vamos lá. O combate do jogo é obviamente por turno. É um JRPG tradicional no fim das contas, onde funciona o seguinte: você tem o seu turno e depois seu oponente tem o turno dele, e vai assim até acabar o duelo. Antes de dizer o que acontece no combate e como funciona ele, primeiro precisamos entender o sistema de pedra, papel e tesoura do jogo. Quando você vai atacar, existem 3 tipos de ataque para você selecionar: força, técnica e velocidade. Vamos lá. Poder derrota técnica, técnica derrota velocidade, velocidade derrota poder. Esse sistema de RPS importa para uma mecânica onde o boss anuncia que vai atacar você e o jogo traça uma linha reta. Quando o ataque é em você ou no seu monstro, você precisa responder com um tipo de ataque que seja contra o ataque dele. Ele vai atacar com força, técnica ou velocidade. E uma nota, o jogo não fala pra você qual desses atributos o monstro vai usar, mas ele é extremamente competente em fazer você dar um bom chute. Tipo, muitas vezes eu vi o monstro e vi de olho qual atributo ele ia atacar com, e eu consegui acertar de primeira. Se tem algum monstro grandão e bruto, ele provavelmente vai usar força. O mais rápido que pareça um corredor, provavelmente vai usar velocidade, e o monstro que mora numa caverna e tem que se esgueirar naturalmente pelo habitat dele, usar técnica. Claro, não é sempre assim que funciona, mas a maior parte das vezes é. Se você ganhar, ler o oponente e descobrir qual vai ser o atributo que ele vai usar, você ganha o turno e o dano do turno. Se você empatar, os dois tomam dano, e se você perder, você toma o dano direto. Agora, entrando no esqueleto do combate do game, ele funciona como os Dragon Quest Mainlines, como Pokémon. Ao iniciar o combate, seja com você batendo no oponente, garantindo que o primeiro turno seja seu, ou com o monstro te atacando primeiro e roubando o turno inicial, aparece o menu de combate e você tem as opções padrão.
Sempre existem 4 personagens em combate, mas você só controla 2, que é você e seu monstro. O menu tem a opção de atacar com seu personagem, atacar com seu monstro, usar itens que, como em todo RPG, existe a opção de você se curar, usar algum item jogável com elemento pro oponente e fugir do combate. Você e seu monstro têm 3 corações em conjunto. Se você morrer, você perde um, se seu monstro morrer, você perde outro. Se vocês perderem os 3 corações, vocês morreram. Caso você morra, é game over, e o jogo reinicia do último save. Você pode salvar nos acampamentos, e o jogo salva automaticamente também. Aproveitando a deixa, o jogo tem apenas uma dificuldade. Você não pode selecionar, aumentar ou diminuir. Se você joga com calma, fazendo conteúdo adicional fora da quest principal, você vai ganhar XP e upar o suficiente para ter pouco trabalho durante o jogo. O desafio principal são nos super bosses secundários. Nas 4 regiões do jogo, se você derrotar muitos monstros, eventualmente aparece um super monstro em uma área do mapa. Eles são realmente fortes, mas o jogo é bem leniente quanto a querer que você derrote eles. Embora eu só tenha conseguido derrotar os 4 no fim do jogo, se você tiver uma técnica foda e muita paciência, dá pra derrotar eles cedo sim. Quando você enfrenta esses super bosses, ao tirar 25% da vida de qualquer um deles, existe uma espécie de checkpoint do jogo, que, mesmo caso você seja derrotado, da próxima vez que você conseguir enfrentar o boss, ele não vai ter 100% de HP, vai ter 75%. Se você conseguir diminuir para 50%, ele vai ficar com 50%, isso tudo até 25%. São boss fights extremamente longas, de 40 a 50 minutos. Mas, como eu disse, é muito mais tranquilo que a Super Boss Fight de, sei lá, um Shin Megami Tensei 5 Vengeance, por exemplo, que se você tomou o hit kill, vai ter que começar do zero. Toda vez que você enfrenta um Super Boss, e mesmo que você perca pra ele ainda dropa uma parte dele pra te ajudar a fazer materiais melhores. Falando em materiais melhores, o jogo tem um sistema de drop similar aos principais jogos da série. Ao derrotar o monstro, ele dropa material e você pode fazer armaduras ou armas inspiradas no monstro que dropou o material. Todas as armas e armaduras têm visuais diferentes e atributos diferentes. Embora tudo que vocês estejam vendo da minha protagonista tenha o visual inicial do jogo, comigo tendo mudado apenas a cor da roupa dela para rosa, ela sempre estava com uma armadura diferente. O jogo dá a opção de você fazer transmog para usar atributos de uma roupa vestindo outra. Eu deixei a roupa inicial 90% do jogo porque eu realmente não conseguia, de jeito nenhum, ver a Princesa de Azúria canonicamente vestindo a maior parte das roupas da franquia. Para finalizar a questão da progressão, a gente tem que falar sobre a maior mecânica do jogo, que é pegar ovo. É sério. Das 80 horas que eu passei jogando esse jogo, ao menos metade disso foi pegando em ovo. Nas 4 regiões existem cavernas de raridades diferentes. Brancas, douradas ou azuis, com a raridade crescente. Quanto mais raro a caverna, mais você tem chances de pegar um ovo foda. Os spawns de cavernas são aleatórios e estão sempre mudando de lugar. Existe uma chance de você derrotar um monstro e ele recuar para uma caverna, fazendo uma spawnar no mapa com apenas ovos da raça dele. Você inclusive pode ter 100% de certeza que ele vai recuar se você jogar um item de tinta nele e conseguir derrotá-lo a tempo. E lá vai ter vários ovos da raça dele. A parada é a seguinte: nessas tocas você é limitado quantos ovos pode levar pra fora. No começo do jogo é 1, mas vai até 3 mais tarde. Você entra na toca e fica apertando o botão de pegar ovo até ver um que brilha diferente. Ele não brilha, brilha dourado ou brilha um branco com rosa, que é o mais raro. O que muda nesses ovos, se você me pergunta, bom, os monstros têm habilidades definidas por RNG quando são ovos. Então tu nunca vai pegar um monstro que seja exatamente o mesmo. Naturalmente você vai ficar grindando muito para pegar ovo, para ver se você pega as melhores habilidades. Você tá vendo o bingo dos monstros ali no canto inferior direito? Então, vou fazer um exemplo simples aqui. Você pegou um monstro que ele tem uma habilidade de soltar fogo. Ao pegar outro ovo melhor daquela mesma raça, ele pode ter uma habilidade de soltar fogo, infligindo mais dano ou mais chances de status, que é muito importante nesse jogo. Nesse caso aqui seria queimadura, né? É claro, mas pode ser veneno, enfim, qualquer coisa. Tem um sistema maneiro de legado de monstro também, que
Você pode transferir skills de um monstro pro outro, então se você pega um monstro com habilidade X muito foda, mas você não queira jogar com ele ou já tenha um monstro da mesma raça mais forte, você pode simplesmente transferir ela de monstro. Mas se você demorar muito tempo se perdendo nos ovos, vai vir um monstro do ecossistema para te atacar na toca, tome cuidado. Se você conseguir derrotar ele, você vai poder escolher qual dos ovos você vai querer levar, até o jogo dizer que você não pode mais escolher ovos. O jogo tem esse sistema para prevenir que você fique o dia todo na mesma toca. Aposto que você quer saber como você vai saber quais ovos vão estar na toca, né? Então, existe uma mecânica chamada repopulação do ecossistema, que ao pegar um monstro e jogar ele lá 4 vezes, é garantido que ele vai ter alguns ovos da raça dele em um nível de raridade alto nas tocas. E, em alguns casos, a raça pode até mutar. Se você jogar um monstro que inicialmente é aquático numa região de fogo, ele pode até ganhar duplo elemento e mudar a cor dele para representar isso. É bem legal. Para finalizar a progressão de XP, existem também as side quests do jogo, que são bem divertidas e cheios de momentos fofinhos entre os personagens. Existem as sides dos NPCs, que são legais, e as sides de membro da party, que são muito boas. Eu considero quase obrigatório fazer ao menos as sides da party. Caralho, que jogo bonito, irmão! Irmão, Monster Hunter Stories 3 é o primeiro jogo da Re-Engine que é estilizado nesse estilo de anime. E cara, é lindo de morrer. Morrer mesmo, é muito bonito. É tudo muito brilhante, colorido, o jogo instiga você visualmente. O jogo usa a técnica de renderização digital Cell Shading, que foi primeiramente usado em Jet Set Radio no ano 2000. Essa técnica de renderização faz a iluminação e as texturas parecerem um cartoon, é muito louco. O visual segue à risca como eram os jogos antigos, que eram feitos na MT Framework, só que atualizados para hoje em dia. Durante todo o desenvolvimento, houve uma importância extra da equipe em fazer todo o jogo ser um pouco mais maduro que os outros. Takahiro Kawano, storyboarder e diretor artístico da Capcom, foi perguntado pela Crunchyroll em como o estilo evoluiu desde o primeiro jogo e ele respondeu: o estilo artístico mantém fundamentalmente o visual cartunesco dos títulos anteriores, mas foi completamente redesenhado do zero para se adequar ao mundo deste título. Os modelos dos personagens foram reconstruídos, passando de designs simplificados para versões complexas e expressivas, capazes de transmitir os principais acontecimentos da história. Para os designs desse jogo, priorizamos o estilo. No entanto, se tudo fosse simplesmente estiloso, faltaria variedade. E os fãs dos jogos anteriores provavelmente ficariam desapontados. Sinceramente, eu também ficaria. Então, embora tenhamos cuidado para não quebrar a seriedade do universo do jogo, equilibramos isso incluindo também designs genuinamente fofos. Os 4 mapas do jogo são o que eu considerei jogando como círculos abertos. Você pega seu monstro, monta nele e vai explorando uma certa área que não costuma ser muito grande. E cada uma dessas áreas tem áreas separadas que servem para interconectar com o próximo mapa. Eu sei que eu disse que o jogo é bonito, mas eu quero dizer de novo, puta merda, cara, esse jogo é bonito demais. Você pode explorar as áreas a pé, nadando, de monstro ou flutuando. Isso, flutuando. Embora você tenha um monstro com asas e que voa, o jogo não permite que você voe livremente. Você vai flutuando, vai caindo, tipo Buzz Lightyear, a gente não voa, né? Isso foi feito no jogo, imagino que para equilibrar a exploração, porque você ia trivializar, né, a exploração voando tudo. As 4 zonas do jogo são de biomas diferentes. A inicial, Azure, é uma zona temperada, com árvores e uma parte considerável de mar. A segunda, Kanalta Timberland, é uma de montanhas erosivas, lagos e bacias fluviais, é a parte do jogo mais tropical. Tarquan é um deserto mineralizado com dunas e platôs, e a última área, Ceratis, é um ambiente glacial com alpinos congelados. É bom mencionar que essa última área do jogo é consideravelmente menor que as outras 3, e infelizmente não tem nada justificando isso na internet, mas eu imagino que o orçamento tenha apertado pro finalzinho do jogo. A trilha sonora do jogo foi composta pela musicista Yuko Miyata e tocada pelo Coro Filarmônico de Tóquio. A Yuko Miyata já trabalhava na equipe de áudio da Capcom antes e participou de projetos da série Stories, mas essa é a primeira vez que ela tem o cargo de compositora-chefe em um jogo. Ela fez questão de conhecer os personagens um por um antes da produção do jogo começar para poder fazer as músicas baseado nas personalidades deles. Houve um esforço gigante aqui por parte dela. O jogo tem 102 faixas, o que totaliza 5 horas e 24 de trilha sonora. A OST é orquestral, você já ouviu parecido a algum de RPG antes. É o clássico sinfônico de épicos. Tem bastante coral envolvido e todas elas sempre lembram você do quão épica é a jornada que você tá. É um trabalho de verdade muito competente. お目にかかれて光栄でございます。これからどうぞよろしくお願いいたします。面を上げよう。
Vamos começar com o já previamente mencionado Rudy, o gatinho que é mascote e o guia do grupo. Ele serve a princesa desde cedo, bem antes do jogo começar, atribuído a ela pelo próprio rei. E ele tá na nossa party. E, embora ele não lute, a maior parte das vezes é sempre ele gritando o que deve ser feito no combate. Eu acho o Rudy um caso super estranho. Após zerar o jogo, eu fui ler a opinião de umas pessoas e é um consenso que o Rudy é extremamente irritante por falar muito, mas não me irritou. Eu gosto muito de pessoas que falam muito e, naturalmente, eu gosto de escutar essas pessoas falarem. Na vida real, é o tipo de gente que você mais pode ter conversas maneiras, enfim. O que me irrita é que eles claramente tinham um plano pro personagem e não foi executado, e eu não digo mal executado. Ele tem uma parada do clã dele, que ele desperta, que ele vira o Pikachu, e isso parece que vai ter uma repercussão na trama, mas nunca vai a lugar nenhum. Talvez possa ser uma referência a algum jogo da série que eu não joguei, ou o orçamento pode ter só acabado, né? Fica a dúvida aí. Teve uma DLC recente, que é muito curta, que é sobre Rudy, mas não leva isso pra frente. Temos o Ogden, o velho da trupe que é encarregado dos bestiários e é um veterano de caça. Ele teve um filho chamado Lucas, que foi o capitão dos montadores de Azuria, posto agora da nossa princesa, que morreu por causa de uma doença 8 anos antes dos eventos desse jogo. Depois disso, ele começou a evitar as pessoas e a própria esposa. Esposa essa que teve que lidar sozinha com a perda do filho. Ele é um personagem legal e a questline dele é bem fofinha. Falando no filho do Ogden, a Cora era casada com ele. Cora entrou pros montadores pelo amor dela de monstros e acabou se apaixonando por ele. As quests da personagem da Cora representam uma melancolia de uma personagem que não fez termos com a pessoa que ela amava antes dela partir. A Cora fala toda hora de coisas que ela gostaria de ter dito e feito com Lucas. É uma demonstração extremamente competente de luto de longo termo, mesmo se passando anos em espírito a pessoa não foi substituída. A Cora é a geóloga da equipe, por causa disso as quests dela são sempre em cavernas e lugares apertados. Num golpe de genialidade dos escritores, essas locações servem para demonstrar o emocional cru de alguém que perdeu quem a amava. É uma personagem extremamente competente e uma das minhas favoritas da obra. Também temos o vice-capitão, Go, que tem um grupo de gatos que seguem e obedecem ele. Gatos esses que inclusive se parecem os mesmos. Durante as quests dele tem uma piada recorrente que é a princesa, tentando acertar o nome dos gatos. Go é um apotecário. A baixinha de cabelo rosa é a Tia, a novata extremamente passional por monstros. Ela tem uma relação familiar conturbada, família essa que tem uma fazenda de porquinhos. Tem até uma side quest para você recuperar os porquinhos da família dela em missões de corrida. O trabalho da Tia é ser o ponto de vista novo da equipe. Por último, temos a Leonor, a irmã da Rainha de Vermil. É uma pessoa extremamente honesta e carinhosa. Diversas vezes ela conta histórias do reino dela e da pobreza que existe lá. Pobreza essa que reflete no papel dela para nossa party, já que a Leonor é a cozinheira do bando. Por ela ter nascido em Vermil, ela sabe cozinhar qualquer coisa, embora não quer dizer necessariamente que fique bom comer, todos comem. É uma garota cheia de incertezas e uma ótima personagem. Então, rapaziada, chegamos na parte de falar do resto da história com spoilers. Caso você não queira saber ou queira jogar por sua conta própria no futuro, mas ainda queira assistir o vídeo, é só ver a linha do tempo e pular para a conclusão onde eu dou minhas considerações finais do jogo. Assim que a gente vai em direção ao meridiano, a gente chega na segunda área do jogo. Encontramos uma tribo indígena em Canalta Timberland, que chama a nossa party de transgressores. Passam-se algumas horas, vai e volta, fazemos quests, ganhamos a confiança deles, e o líder nos chama para explicar que a tribo nos chamou de transgressores porque as pessoas de Azuria e Vermil armaram monstros e levaram eles pra guerra, o que é um grande pecado no mundo de Monster Hunter. Não comentei ainda, mas o mundo de Monster Hunter é extremamente conservador com os monstros. Nunca caçam pra matar por diversão, que era a minha concepção inicial da franquia há muito tempo atrás. Agradecemos e seguimos então para Tarquan, a área de deserto do jogo, a qual procuramos ajuda para finalizar a viagem e ir para o Sacrosanto descobrir tudo o que aconteceu. Encontramos uma personagem elfa, que era do segundo jogo, a elfa chamada Anna, que fez parte da party principal do segundo jogo que se passa 200 anos antes desse. O jogo revela pro player, mas não pra party que o Simon do começo do jogo na verdade está vivo, e ele é um agente da Rainha de Vermelho. E temos contato com os NPCs que entram na party, incluindo essa mulher de vento, que implora pra Tia não quebrar um ovo. A Tia até insiste, mas a personagem de Vel fala: Cara, já mandei o papo, a formação é essa. Que curioso essa personagem. Quem será que essa mulher misteriosa pode ser, hein? Seguimos para Serafis, a região de gelo do jogo, e vamos em direção ao Sacrosanto. Somos agraciados com a boss battle contra um Arkveld, um desses monstros conhecidos por ser foda na franquia.
Ao derrotar ele, acordamos um dos dragões anciões, chamado Aenshin. É explicado que há 200 anos atrás, o Aenshin causou a cristalização no mundo, tendo aniquilado inúmeras pessoas e tribos, inclusive do Simon. Por isso que ele está trabalhando com a Rainha de Vermelho para poder derrotar ele. Foi prometido que caso ele virasse um agente duplo infiltrado em Azuria, a rainha o ajudaria eventualmente a derrotar o Aenshin. O jogo revela que um dos personagens que havia entrado na party na última região, a personagem de Vel, é a nossa mãe. Só que ela está com amnésia. Isso enquanto ela tenta pegar um ovo do Aenshin para preservar a raça dele. O Aenshin então ataca a gente e começa uma luta separada em duas, que serve como o último chefe do jogo. Numa boss fight bem cinematográfica, cada membro da party destrói algo do Aenshin. E com todo mundo unido, a princesa e o Simon dão o último golpe no Aenshin. E enquanto não podemos curar a cristalização ou a crostalização de quem já sofreu, podemos impedir que aconteça novamente. Então, matamos o Aenshin enquanto o ovo dele choca e o filho dele se aproxima dele. A última coisa que o Aenshin vê é o filho dele antes de morrer. O jogo tem essa temática de vida e luto. Ognen perdeu o filho e ficou afastado da esposa. A Cora perdeu o marido, a protagonista perdeu a mãe, só que em vida, já que ela tem amnésia e até o final do jogo ela não consegue se curar. A tia se distancia da família. O Gol perdeu amigos que lutou ao lado. Enfim, quando o filhote de Aenshin aparece no olhar dele, é um jeito do jogo dizer pra gente que devemos seguir em frente. A morte é implacável, mas a vida continua. Voltamos pro reino. Todo mundo com um amigo. Todo mundo bem? E a nossa mãe, mesmo sem se lembrar da gente, está em Azuria. A Leonor e a princesa continuam sendo grandes amigas e o jogo acaba. Porra, finalmente comida boa. Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection é um ótimo jogo que vale sua atenção. Eu não teria editado o vídeo de quase 1 hora se eu não tivesse achado o jogo bom. Esse vídeo quase não existiu, porque em algum momento dos 3 meses que eu fiquei jogando o jogo, eu pensei que não fosse dar um bom vídeo, tanto por ser um jogo de turno, quanto por ser muito longo. Bem, espero que você tenha pensado que eu estava errado. Vocês não acham bizarro que, tipo, esse jogo é tão foda e a Capcom tem lançado tantos jogos fodas, mas ele não conseguiu vender 1 bilhão de unidades ainda? Pragmata vendeu isso em, o quê? Um único dia? Por causa do Expedition, eu sei que não é um problema com jogabilidade em turno. Então, será que a estética animelesca tá afastando a galera? É bem engraçado, considerando que quem gostava dessa estética animelesca era quem carregava a indústria de videogames bancando tudo e comprando tudo que é lançamento. Mas hoje em dia, videogame virou uma parada tão popular que os entusiastas desse estilo meio que não são mais considerados maioria. Oh, não! A morte do Gamer Weeb! Me ajudem! O jogo tá custando R$300, 240 em promoção na Steam. Para 80 ou mais, horas de conteúdo, eu diria que é um preço bem justo. Obrigado a todos que estão vendo isso. Meus amigos do Macedão, do Games e Cultura e você que tá vendo isso aqui e nunca conversou comigo. Obrigado V também pelas thumbnails fodas, você é o cara. Em relação a vídeo, deve ter vídeo semana que vem e depois da semana que vem. Eu tô sentindo um pouco meu dente siso, que eu não removi ainda, o último, mas acho que não deve impedir nada não. Eu fui
e sou o Messias do Mastigado. Valeu por assistirem e até a próxima refeição.